São grandes os desafios que os profissionais enfrentam hoje para serem melhores e mais competitivos. Um deles envolve a necessidade de uma segunda ou terceira língua. Por isso, hoje, no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre o inglês no mercado de trabalho. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, até porque nós estamos em momento de Copa no Brasil, nós estamos numa região aqui na Baixada Santista de comércio exterior e existe muita necessidade que as empresas colocam de profissionais que que falem mais de uma língua. Mas algumas perguntas são importantes. Será que é necessário mesmo? Que foco seria interessante esse profissional ter nesta língua, né, no desenvolvimento da língua e a necessidade que a empresa possui nesse sentido? Por isso eu trouxe aqui a Vicky Harris. Tudo bem, Vicky? Tudo. Que é consultora de línguas, não é isso? Uhum. Da curso de línguas. E vai falar pra gente um pouquinho sobre essa questão do vamos falar mais do inglês, né? Mas do inglês funcional, inglês voltado ao profissional. Mas antes disso, você morou fora do Brasil, né? Bastante, vários anos. Vários anos. Foram 13 anos e meio no total. Eu passei 11 anos na Inglaterra e 2 anos na Suíça, em Zurique. Isso foi por motivação pessoal? Você foi para... Sim, eu era jovem, bastante jovem. E naquela época, Brasil, mesmo sendo de São Paulo, a grande metrópole, o Brasil não era a mesma coisa que é hoje, né? Não tinha canais do mundo todo, não tinha internet, então a gente recebia pouca informação de fora, a gente se sentia isolado, não tinha shows estrangeiros, nem estrangeiros no Brasil. Muito pouco. E eu tinha muito interesse por isso tudo. Eu fui para lá, eu queria ver Europa, queria conhecer culturas, queria conhecer uma sociedade um pouquinho diferente da nossa. Sempre tive muito interesse. E aí foi a motivação, inclusive, para você buscar o aprendizado nas línguas? Eu sempre falei desde menina. Tá. Eu tinha uma motivação lá em casa. Eu venho de mãe, instrutora de línguas, e avó educadora. Então, mas a gente nunca falou em casa. Realmente era um interesse meu, porque essa era uma profissão da minha mãe, essa era a profissão da minha avó. Mas em casa, era uma casa brasileira. Apesar dessa carinha, eu nasci no Brasil, sou paulistana e meus pais também. Então a gente falava português em casa. E aí você voltou para o Brasil, bom, aí você foi para fora e tal, voltou para o Brasil, você falou que foi em 2001. Constituí família e em 2001 eu voltei. Você casou lá? Casei com um estrangeiro e voltei para o Brasil. Voltamos todos hoje, estrangeiro, mora aqui no Brasil. Tá, e aí você veio para o Brasil num momento diferente do que você saiu. Uhum. O Brasil que eu cheguei em 2001 era o começo do que a gente tem hoje, né? De uma coisa muito diferente, de uma situação muito diferente de quando eu saí. Hoje a gente tem um Brasil, ao contrário de tudo que eu disse, conectado através da internet, qualquer livro está acessível em qualquer língua para a gente, em iPad, Kindle, estamos conectados com a BBC, com o mundo todo no toque de um celular. Então realmente... E a questão socioeconômica, hoje as empresas vieram lá de fora, o mercado se abriu, tanto os brasileiros foram lá fora buscar coisas, como eles, principalmente os estrangeiros, vieram aqui buscar oportunidades comerciais. Isso muita gente vindo para cá. Muita gente vindo para cá, querendo abrir filiais, querendo abrir parcerias de negócio aqui no Brasil, interessados no mercado de 120 milhões, né? Isso, aí entra naquilo que é o tema do programa, né? A gente estava conversando sobre isso. Porque as pessoas tem muita gente com uma dificuldade muito grande do inglês e às vezes uma aversão muito grande com relação à língua, principalmente o inglês. Sim. Porque é uma língua meio obrigatória, né? Porque se fala inglês em tudo quanto é lugar. Aliás, você falou que
antes de vir para cá, você encontrou na padaria? Na padaria. Eu encontrei os jornalistas estrangeiros sentados ali. Eu acho que eles não eram de países de língua inglesa, só que acredito que eram tchecos, qualquer coisa parecida. Só que quando eles forem falar com outras pessoas aqui no Brasil, quando eles forem se comunicar, ou mesmo com outros estrangeiros, eles vão falar com técnicos japoneses, com jogadores chilenos, e a língua que vai ser utilizada é o inglês. Né? O inglês, hoje, ele é uma língua global. Antigamente, a gente tinha como standard, né, como o nível a ser atingido, o nativo. Então, era o americano, o inglês, era isso que a gente queria chegar lá. A gente queria falar que nem aquele filme do mordomo inglês. Era a ideia que a gente tinha. Uma ideia antiquada, elitista, inclusive. A pessoa que falava inglês, quando eu saí do Brasil, era uma pessoa estudada, que teve a oportunidade de viajar. Então, tinha uma coisa assim, é chique, é elegante. Eu acho que isso mudou muito, Paulo. Um trabalho muito árduo para chegar nisso, né? Muito. E a pessoa, se hoje, e ainda tem resquício disso, a pessoa tem esse tipo de nível na cabeça para atingir esse objetivo, eu quero falar o inglês bonito. Fico me perguntando, e sei na prática, que às vezes, muitas vezes, principalmente no mercado de trabalho, isso não é necessário. O inglês hoje se tornou uma ferramenta essencial para a gente desempenhar a nossa própria função, para a gente ter uma gama maior de atuação dentro daquilo que a gente faz, uma ferramenta. Então, é um inglês muito mais funcional. Ele é como uma ferramenta, digamos, como o Excel era antigamente. A gente ia lá, aprendia a mexer no Excel para que aquilo possibilitasse a gente desempenhar uma série de funções. O inglês claro, guardado as devidas proporções de complexidade, mais ou menos isso. Mas somos usuários. Somos usuários, exatamente. Você está muito feliz. Sim, a gente estava comentando isso, né, antes de começar o programa. A metáfora é como se fosse um Excel. A maioria de nós vai conseguir desempenhar bem as nossas funções, profissões, aquilo que a gente estudou e tem competência para fazer, utilizando o Excel como ferramenta. A gente faz uma planilha, a gente põe os dados, a gente joga, faz uma análise básica. E isso está bom para aquilo que a gente precisa desempenhar profissionalmente. O inglês, é claro, assim como a computação, tem milhões de níveis de excelência quase infinitos. Não existe, né, teto para o conhecimento e para as possibilidades que você pode fazer com um domínio cada vez maior. Mas muita gente acaba não utilizando, ou não buscando, ou não procurando fazer o seu melhor desempenho dentro daquilo, porque tem a expectativa, ou crê, ou tem a crença que a expectativa é que ele precise estar num domínio quase que fluente. Tem outra coisa que também observo no pessoal que vai fazer os cursos e colocam nos currículos, que analisa o próprio currículo, que coloca que fez o curso tal, papapá. E na hora que você vai indagar a pessoa do uso da língua, ele fala assim, eu estou no nível tal. Ok, muito bom. E o quanto você fala do inglês? Aí a pessoa fica olhando para sua cara assim, meio, como assim, né? Eu faço o curso. Mas o curso que você faz, ele pode ser utilizado na prática. Isso é engraçado porque a pessoa acha isso estranho. Sim. Então a gente coloca muito para as pessoas, olha, o que você fala de inglês? Não coloca no currículo que você fez o curso tal. A não ser que isso seja, primeiro, um curso específico de nível avançado, que você precise disso como parte da sua função e seja talvez uma exigência na função específica. Por exemplo, inglês jurídico. Fiz um curso de inglês jurídico. Aí sim, o domínio do inglês jurídico. Sim. Isso é muito mais importante no caso da experiência que é prática, óbvio, né? Para o uso da função que vai exercer, do que falar que fez o curso e aí na hora que vai ser entrevistado eu me viro lá. Se vira, aí a entrevista começa em inglês. E a pessoa se vira mal, né? Ou o outro lado, que eu tive uma pessoa que trabalhou na minha empresa, foi até estagiário, ele foi para uma empresa, entrou numa empresa grande depois disso, e o mais interessante que foi perguntado, se você fala inglês? Falo. É bom que você vai precisar aqui. O entrevistador, que era o gerente da área, não fez uma pergunta em inglês para ele e acreditou que ele falava inglês.
Não que ele não falasse, ok? Mas é muito estranho isso também quando se fala de uma necessidade. Então são duas coisas. Um se coloca no currículo e não se fala, e outra que se pede e de repente não vai usar. Existe sim uma disparidade, e é o que eu mais vejo em 15 anos trabalhando no mundo corporativo. Eu dou aula dentro das empresas, eu presto consultoria dentro das empresas, eu faço workshop lá dentro. E o que eu mais vejo é essa disparidade entre o empenho e o desempenho. Então, muita coisa está sendo feita. Investimento de tempo e dinheiro. Nós temos aqui o colaborador, né, a pessoa que trabalha em curso de inglês, às vezes faz aula particular, às vezes faz o intercâmbio. A firma, a empresa também tem investimento de tempo e dinheiro, ela aceita ou autoriza que o colaborador vá viajar para melhorar o seu nível de inglês, ela cede a aula, muitas vezes subsidia o curso de inglês. Os cursos que a gente tem até hoje, eles seguem aquele padrão que eu estava falando. Eles são desenhados, claro, para um sistema de avaliação X, muito parecido com aquele que a gente tem na escola, uma instituição. Então, a matéria é dada, tem a prova, você sobe de nível. Tudo isso dentro do modelo de livro didático existente, que é global, né? As editoras fazem aquele livro didático de inglês que todos nós conhecemos, que serve para cá, serve para a Arábia Saudita, serve para os outros lugares, né? Eles saem de um modo central e são minimamente adaptados. Só que eles não trabalham competências geralmente, né, a não ser que seja específico, eles não trabalham as competências participar de um conference call, negociar um deal em inglês. Às vezes no curso de Business English tem sim, mas continua tendo uma disparidade. Às vezes a disparidade do empenho versus desempenho são vários fatores aí, Paulo. Um dos fatores principais são crenças da pessoa, né? É difícil, exposição. A gente numa língua estrangeira não tem o mesmo domínio que tem na nossa. Isso quase que dá uma crise de personalidade, né? Muita gente fala assim, eu não me sinto eu. E, aliás, eles têm razão, eles não estão completamente, isso não é uma afirmação completamente absurda. A língua, para nós, é um fator que vai diretamente na identidade e na sociabilidade. Quando você não consegue o mínimo padrão de comunicação numa língua, e naquele ambiente está todo mundo falando, é como se você não existisse, praticamente. Por isso que, não sei se é isso, se trava, exatamente. De pensar na língua, você pensa em inglês, por exemplo, pensa em espanhol, se você ficar traduzindo o tempo todo, aquela coisa da ideia de você incorporar a língua, isso torna isso mais fácil, compreensão, mas também pensar na língua sempre assim, né? É fácil não, assim? É outro mito. Eu, na minha experiência profissional de todos esses anos, outra vez, em que nível que você está falando isso? No nível funcional, não é necessário pensar na língua. Anatomicamente, né, cerebralmente, o cérebro vai sempre passar para onde ele conhece primeiro. Né? Então eu acho que tem gente lá do outro lado que fala assim, ufa, então é possível, né, aprender sem precisar ficar pensando em outra língua, né? Isso é um estágio que a gente atinge com muitos anos de experiência prática num local, ou, por exemplo... Conversando o tempo todo na língua, né? Sim, ou numa situação específica. Por exemplo, eu me lembro, quando eu fui para a Inglaterra, eu era jovem e comprei minha primeira casa na Inglaterra. Então era um sistema de hipoteca, tinha aquela dívida enorme, e a gente foi num consultor que explicava os termos da hipoteca. Eu aprendi tudo sobre hipoteca, primeiro em inglês do que eu aprendi em português. Aí, toda vez, até no Brasil, que eu ia mencionar hipoteca, aquilo vinha diretamente em inglês primeiro. Ou seja, uma situação específica. Por quê? Porque aquela situação ocorreu com você. O aprendizado aconteceu na língua, lembrando que nossa mestra Inês fala, né? Inês Coso, existe o sentimento envolvido, né? Sim. E o aprendizado então envolve o sentimento. Você viveu aquilo naquela língua, né? Então aquilo fica gravado em você. Fora isso, nós estamos no Brasil, nós estamos falando português, a televisão está falando português, o rádio está falando português.
bastante lógico pensar, a não ser que seja, por exemplo, I love you, Sim, que é aqueles condicionamentos que a gente já tem na outra língua, são quase involuntários. Linguisticamente, aliás, existe isso. Mas são expressões. São expressões quase que involuntárias e que elas vão vir desse jeito, você não vai nem passar pelo português, porque elas são tão onipresentes na mídia, numa música, tem música brasileira que diz I love you. Exatamente. Então, vamos fazer um intervalinho e a gente continua esse papo sobre a parte do inglês funcional. A gente volta em seguida. Né? O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é a assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, espécie nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Eu experimentei na rua aos 13 anos. E eu comecei a usar na faculdade aos 22 anos. Eu tenho 55 anos, sou viciado e minha família foi embora. Fatalidade. O crack é fatal em qualquer idade. Ajude a combater as drogas. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o programa Talentos em Foco e nós estamos falando sobre o inglês no mercado de trabalho, mas antes de nós voltarmos aqui com a nossa entrevistada, eu já falei semana passada sobre o GEM, que é Gestão Estratégica em Neurociência, que é o curso que a Inês Coso ministra através da TAI Consultoria, e ele vai acontecer agora em julho, dia 19 de julho. E vão ser 3 finais de semana, então é 19 e 20, depois 26 e 27 e dia 2 e 3 de agosto. O curso é excelente, eu já fiz esse curso, e ele trabalha muito a questão das estratégias de aprendizagem e como é que a gente utiliza a neurociência em benefício ao melhor desempenho de aprendizagem e de ensino, né? Mas para conhecer um pouquinho mais, vale a pena você fazer o curso. Então, acessa lá a taiconsultoria.com.br ou o facebook.com/talentos em foco, que nós também temos informações sobre o curso lá. Eu quero fazer um parênteses aqui. Esse mês de junho, a MQS Consultoria, ela faz 19 anos. A MQS Consultoria é minha empresa, né, desde o começo. E 19 anos é uma jornada assim, grande, razoável, né? Já que as empresas, elas no Brasil, acabam tendo maturidade a partir do seu 5º ano, né? Acabam tendo uma condição de sobrevivência maior a partir do seu 5º ano de existência. 19 anos é um tempo razoável, mas o mais importante aí nessa trajetória é a gente ter um trabalho muito voltado àquilo que eu acredito como empresário, como profissional, como consultor, e fazer com que as pessoas dentro da equipe, as pessoas que participam dos cursos, das consultorias, dos coachings, possam sentir que nós somos apaixonados por pessoas. Mesmo quando a gente trabalha gestão de negócios, ou mesmo quando a gente trabalha relacionamento e desenvolvimento das pessoas, o básico, né, o principal,
é o se importar com o outro e com as pessoas. Isso é condição sine qua non básica dentro da nossa empresa. E se isso não acontece, não existe desenvolvimento de pessoas. Esse é o que a gente acredita dentro da empresa. Tá? Eu quero agradecer muito aos clientes que nós atendemos até agora. Em treinamento já foram milhares de pessoas que foram treinadas, seja à distância, seja pessoalmente, e muitas empresas que foram atendidas. Eu quero agradecer ao meu sócio, Bruno Queija, meu irmão também, por ser um grande parceiro, e todos os colaboradores que passaram pela nossa empresa, ok? Vicky, falando sobre inglês no mercado de trabalho, agora seria interessante aquela coisa das dicas, né? Porque as pessoas têm as dificuldades, né? Muitas. E aí você lidando com as pessoas no dia a dia, profissionalmente, individualmente ou em grupos dentro das empresas, você deve se deparar a situações que são comuns a todos nós, né? Se você puder dar algumas dicas pra gente. Claro, eu tenho 2 tipos de dicas. São umas dicas que eu chamo de o que está passando aqui dentro, né? Dicas para a gente ter um pouquinho mais de autoconfiança e foco naquilo que a gente quer atingir. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na questão do inglês como ferramenta e não como finalidade, então, por exemplo, você está lá, está querendo vender a sua empresa, fechar aquele negócio, fechar uma venda com o exterior, esse é o seu foco. O foco é na sua mensagem, aquilo que você tem a transmitir para o estrangeiro que vem procurar ou para a empresa estrangeira que é seu cliente em potencial. Ele quer informações suas, ele quer saber o preço, ele quer saber as condições de pagamento, ele quer saber o que a sua empresa tem a oferecer, ele quer saber quem são seus clientes aqui, qual que é o seu volume de negócios. Essas são as informações que ele está interessado. Você faz o seu planejamento, a sua lição de casinha com todas essas informações e vai lá e oferece. Ele não quer saber se você esqueceu de colocar o S na terceira pessoa. Ele fala, muito bem, muito obrigada por todas as informações. Só que, olha, você esqueceu de colocar o S aqui. Mas as pessoas se esquecem disso. Elas estão tão preocupadas com a forma que fechar o negócio é informar aquilo que a pessoa quer saber, entender, né, o mínimo da pergunta e efetuar essa comunicação. A sua competência não está em jogo, a sua competência profissional. Né? Você vai lá e fala, I am good professional, 15 years in the market. Pronto, isso é indiscutível. Né? O inglês que você está utilizando é para conseguir se comunicar com essa pessoa e informar justamente dessa sua competência para a pessoa, mais nada. Né? Ninguém vai deixar de fazer negócio com você por causa do tempo verbal, desde que ele entenda a comunicação. Isso com o tempo também a pessoa pode ir aperfeiçoando. Sem dúvida, mas isso é exatamente para colocar ela numa situação não indo. E essa é a segunda dica. Quando a pessoa tem receio ou tem ansiedade em relação a esse encontro, ela terceiriza. Eu acho que foi uma entrevistada sua que falou. Né? A Lena falou sobre isso. Não, quando ela falou de falar em público, não terceirize. A pessoa terceiriza, ela manda alguém que fala melhor. Ela fica doente, ela aquele dia não está, ela consulta alguém. É muito importante. A gente pode, inclusive, para diminuir a ansiedade em relação a falar, tomar as rédeas da nossa participação. A gente pode controlar. Em vez de esperar teu chefe falar, olha, os chineses estão esperando naquela sala ali, e você entrar em pânico total, ir no banheiro e voltar suando, você fala, puxa, eu acho que os chineses daqui a pouco vão aparecer por aqui. Será que eu estou preparado? Tem um glossário que eu mesmo posso fazer das palavras que eu vou necessitar? Caso não, quando essa reunião acontecer, porque ela vai acontecer, menos dia. Eu sei falar do meu emprego, eu sei falar o que minha firma faz, né? E essas informações que eu acabei de dizer, em inglês, elas estão contidas muitas vezes aonde? No site da empresa em inglês. Tem gente que nunca olhou o site da empresa e fala assim, não é para mim, porque eu sou brasileira, é para o gringo. Só que lá está toda a informação que você precisa. Muitas vezes a pessoa não utiliza o recurso e essa é a minha dica prática. Dentro da empresa tem uma série de recursos de idioma que você precisa. Em e-mails que você recebe, você vai lá às vezes
responde o e-mail. Outro dia aconteceu isso, né? A pessoa falou, Vicky, checa aqui pra mim se eu respondi, se tá tudo certinho. Aí a gente fez umas correções e tal, a pessoa mandou o e-mail. Eu falei, você não vai salvar isso numa pasta de língua, né, de inglês? Porque ali Por tá... tema, né? Exatamente. Fala, puxa, e-mail agradecendo resposta né, rápida de algum assunto, de uma solicitação. O vocabulário está lá, aquelas palavras que a gente sempre usa, os agradecimentos. Então, a gente tem recurso dentro do dia a dia. Tá, às vezes você não tem uma quantidade de e-mails grandes, uma quantidade de interação na língua forte, mas você viu, às vezes você vê, né, um documento aqui, um documento lá, ou você está ouvindo o seu colega ali do lado, né, anota uma coisa, dica para ver filmes também, ouvir um pouquinho, tudo, porque às vezes as pessoas se preocupam em ouvir o filme dublado, né? Eu prefiro ouvir o filme legendado, porque você ouve, inclusive porque existe uma diferença do que aparece lá e o que é falado. Sem né? dúvida. Então é interessante você ouvir, ou quando você ouve músicas no rádio em inglês, por exemplo, no caso do inglês, né? Isso entra com mais facilidade, né? Você acaba falando. Você gosta de música, Paulo? Gosto muito. Então, esse é um assunto chave. A gente aprende, a gente interioriza aquilo que a gente gosta. Então, isso é uma pergunta que me fazem o tempo todo. Ah, mas eu não gosto de ler jornal ou blá blá blá. Não precisa. O que é que você gosta? Gosta de futebol? O futebol é uma ótima fonte de informação. Inclusive, muitas expressões que são usadas em negociações em inglês vêm do esporte. Coisas que não sabem, as pessoas às vezes não sabem. Existem muitas palavras do esporte, de golfe, de beisebol, de basquete, que foram levadas para dentro da empresa porque é competitivo, pela questão da competitividade. Então, o esporte traz muito vocabulário, traz muita estrutura. Gosta de música, tem música para tudo. É verdade. Né? Gosta de uma pessoa só na música, vai atrás dessa uma pessoa, porque é o seu interesse que vai levar. Você pode ler a letra, você ouve a música, interage uma coisa com a outra. Tudo. Hoje as próprias técnicas de aprendizagem de línguas utilizam esse processo. Tem outros métodos. E quanto essa coisa de, às vezes a gente tem um preconceito, né? Assim, aula é assim, aula é sentado, aula é com livro, né? E aliás, a gente falou da disparidade. Na verdade, não corresponde à vida real, que não tem um livro. A gente vai ter que ir lá falar. Às vezes é só uma conversa. É isso mesmo. Bom, o nosso tempo acabou. Eu falei para você que é rápido. Eu agradeço a sua presença, Vicky. Os contatos da Vicky foram colocados aí no vídeo enquanto ela falava. Vocês podem ver também no nosso facebook.com/talentos em foco as informações sobre esse programa. Vocês também podem ver para o youtube.com/talentos em foco os programas que já foram ao ar. E eu agradeço a audiência de vocês. Mais uma vez, obrigado. E até semana que vem com um novo papo. Até mais.